No original, o livro de Números, ou seu significado original em hebraico, significa o livro chamado, abre aspas, no deserto. Mas nós temos essa tradução, né, de números, que na verdade remete mais à ideia de contagem. E até que faz certo sentido, porque o livro de números basicamente ele traz números, né, recenseamento. Então, no vídeo passado, eu comecei a tratar sobre este importante livro da Bíblia. Lembrando que a Bíblia começa a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, quarto livro da Bíblia, Deuteronômio e Josué. Né? Então, Números é o quarto livro da Bíblia, pertence ali ao Pentateuco, os primeiros livros do Antigo Testamento. E no vídeo passado eu fiz uma breve introdução do que seja este livro de Números. E hoje eu quero continuar então, para além da introdução, agora fazer considerações iniciais. E o texto que eu farei a leitura é de um livro chamado Antigo Testamento, de um curso de teologia que eu fiz já tem alguns anos, tem até a data aqui, ó, 2013, nós estamos em 2024, tem mais de 10 anos, e nunca mais lidei com teologia. Então eu tô achando bem interessante poder gravar aqui pro canal esse tipo de conteúdo, porque como forma de revisão, né, e relembrar as coisas. Eu ainda pretendo fazer a faculdade de teologia, mas ainda não é o momento, mas pretendo. E aí gravar esses vídeos me ajuda muito a ter esse contato novamente com teologia, algo que eu perdi contato já tem algum tempo, né? Bom, então a playlist geral aqui desse tipo de conteúdo é de teologia, mas a playlist específica é sobre o Antigo Testamento, uma playlist específica só sobre o Antigo Testamento. E eu já gravei diversos vídeos baseados neste livro aqui, e hoje finalmente então chegamos no, como eu já mencionei, no segundo vídeo sobre o livro de Números, Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, quarto livro da Bíblia. Considerações iniciais. Vamos ver o que diz o texto. São 2 parágrafos apenas. Deixa eu ver se são 2. Não, são 3 na verdade. Mas antes de entrar no texto propriamente dito, o que eu tratei semana passada? Olha só. Este título, Números, originalmente é proveniente das traduções ou versões do Antigo Testamento em línguas gregas, latinas, sendo derivado dos dois recenseamentos do povo, conforme registra o próprio livro. Então, como eu disse, no livro de Números você tem números, recenseamentos. Mesmo que o livro tenha dedicado parte de sua estrutura para descrever a contagem dos israelitas, a maioria de suas páginas, uma espécie de BGE da Bíblia, a maioria de suas páginas descreve as mais variadas experiências do povo israelita nas suas duras peregrinações no deserto, e isso é verdade. Por isso que no original hebraico, o livro é chamado de No Deserto e não de Contagem, como em nossas versões modernas. Um nome apropriado aos eventos que giram em torno dos quase 39 anos de peregrinações nas áridas terras do deserto. Então, 39 anos é tempo, hein? Vamos lá, o vídeo de hoje, de fato, considerações iniciais. Seguindo uma ordem cronológica, Números é uma continuação exata da história descrita no livro de Êxodo. Justamente por isso que Gênesis, Êxodo, Levítico, que é o terceiro, e Números. E aqui ele está nos dizendo que é uma continuação exata lá de Êxodo. Depois da saída do Egito, Israel esteve por quase um ano no Sinai. Então Israel fez a sua saída, que é o Êxodo, lá do Egito, e esteve por mais ou menos um ano no Sinai, que é um deserto, uma região. Nesse momento, Deus estabeleceu seu concerto com Israel após Moisés receber a lei e o modelo do tabernáculo e ser instruído sobre o conteúdo descrito em Levítico. Antes dos israelitas seguirem rumo à terra da promessa, Deus ordenou Moisés numerar todos os homens de guerra. 19 dias se passaram e o povo partiu do Monte Sinai numa curta viagem até Cades Barneia. O livro de Números registra a grave rebelião em Cádiz, cometida pela nação e os 39 anos subsequentes de julgamento no deserto, até quando o Senhor Deus conduziu a nova geração de israelitas às planícies das terras de Moabe, às margens do rio Jordão, do lado oposto da cidade de Jericó e a terra prometida. Então, é no livro de Números que a gente fica sabendo desse tipo de detalhe, dessas informações detalhadas, de que maneira que ocorreu ou que fez com que o povo israelita ficasse por tantos anos no deserto, porque na verdade, se você observar bem, é uma passagem curta, né? Dá uma olhada no Google que você vai ver que não é difícil, aparentemente não se levam 40 anos para se cruzar do Egito até onde eles chegaram. Mas o que aconteceu é que houve várias histórias envolvendo rebelião do povo, e por esse motivo Deus quis, e o líder Moisés quiseram
manter o povo como uma espécie de educação, na verdade, por tantos anos no deserto. A autoria de Números pela história é atribuída a Moisés. Isso segundo este texto aqui. Lembrando, é um texto que tem um viés, né? Ele é da Assembleia de Deus, quando eu fiz, na época. A autoria de Números pela história é atribuída a Moisés. Se junta a ela o Pentateuco judaico, o samaritano e a tradição judaica. Jesus, deixa eu ver o que ele coloca aqui. Nosso Senhor Jesus, os escritores do Novo Testamento, os antigos escritores cristãos, os redatores contemporâneos conservadores e as evidências internas do próprio livro também atestam a veracidade de sua autoria. Pouco antes de sua morte, Moisés dispôs o conteúdo de Números em forma narrativa como um memorial em Israel. E aí, cerca do ano 1405 a.C., né? Então, esse é o vídeo de hoje. Apenas uma consideração sobre o livro de Números. E no próximo eu já quero avançar um pouco mais agora, trazendo uma visão panorâmica do livro de Números. Dá uma olhada no vídeo passado, caso você tenha interesse, onde eu tratei sobre uma breve introdução sobre o livro de Números. Valeu!